Vocês já repararam que crescemos com exemplos de amizade como em Sex and the City, Friends, How I Met Your Mother, ou até as amizades dos nossos pais mesmo, que todo final de semana tinha churrasco na casa um do outro, e até companhia pra ir pro supermercado? E hoje em dia parece que a gente cresceu e se deparou com amizades de baixa manutenção, que podem evoluir para mensagens curtas de feliz aniversário e até interações muito desconfortáveis pessoalmente. Talvez ela não me veja. Alguém me ajude! Merda! Merda, ela me viu! E fazer amigos, então, gente, ninguém me preparou pra isso. Não tem mais motivo pra perguntar pra pessoa do seu lado no ônibus em qual parada que você vai parar, porque agora você tem um aplicativo pra isso. Parece que as relações ficaram um pouco mais transacionais. Já se perguntaram o que aconteceu com a conexão? Quando eu tava crescendo, meu maior sonho era ter um grupo de amigos que nem Friends, sabe? Desajustados, às vezes complicados, meio confusos com a vida e tudo mais, quem não, mas atentos na conversa. Eu li um artigo esses dias que falava sobre a transição no conceito de amizade. Antigamente, a amizade era aquela pessoa que tava com você em todos os momentos. Inclusive, se você estivesse fugindo do Ghostface, você estaria na ponta da língua pra quem ligar. Onde estou? Você tá atrás do sofá. O quê? Hoje, se alguém te fizesse a mesma pergunta, então pra quem que você ligaria se estivesse sendo perseguido pelo Ghostface? Você tomaria um tempo a mais pra avaliar. E às vezes nem relacionado ao seu laço com a outra pessoa, mas com a disponibilidade dela. Nós estamos vivendo num mundo onde tá todo mundo disponível muito facilmente, mas ao mesmo tempo não tá tanto assim. A gente consegue mandar uma mensagem ali no WhatsApp pro nosso amigo, manter uma conversa rápida e pronto, nossa interação da semana tá feita. Dá um like ali num post, dá uma curtida no stories e parece que a manutenção do mês já foi cumprida. E não é segredo pra ninguém que isso afeta nossas relações e interações, e até a nossa visão do que é a amizade. Tem até um fenômeno que eu achei bem interessante, que falava um pouco sobre como a gente tá tendo muito mais dificuldade de manter a atenção nas conversas, e o motivo é muito curioso. Muitas vezes quando a gente tá conversando com alguém ali, pode perceber que a outra pessoa tá ficando impaciente ou que você mesmo tá ficando impaciente. E alguma explicação que eles deram pra isso foi que a gente tá tão acostumado em quando o assunto começa a parecer menos interessante, a gente já scrollar a tela aqui no TikTok, passar pro próximo vídeo, que quando a gente não consegue fazer isso pessoalmente, a gente começa a ficar irritado. E assim, eu achei isso bem Black Mirror do nosso cérebro, inclusive. Um chapéu de bombeiro, que lindo! Ele é uma figura. E aí fica o questionamento, como é que a gente mantém uma relação assim? Quando a gente começa a perder interesse em alguma coisa, a gente escapa para o mundo virtual, onde a gente nunca tá sozinho. Sempre tem várias pessoas ali, independente da rede social que você tá usando. Como pode a gente nunca estar sozinho, se a gente for pensar no mundo virtual, mas a gente tá tão solitário se formos ver pela ótica da realidade? Eu sou uma pessoa que preza muito pra amizade. Sempre gostei da ideia de ter um grupo de amigos, de ter alguém pra conversar, pra desabafar, pra estar ali comigo e eu estar lá pra pessoa. Eu acho que isso é mágico, eu acho que esse tipo de conexão nenhum relacionamento romântico supre. Mas parece que essa régua, esse dinamismo acabou se complicando muito ao longo do tempo. De acordo com uma pesquisa na American Perspectives, a porcentagem de adultos nos Estados Unidos que relatam não ter amigos próximos quadruplicou para 12% desde 1990. Enquanto a porcentagem daqueles com 10 ou mais amigos próximos caiu para quase 3 vezes. Uma explicação para isso também é a perda dos terceiros lugares, que dando uma breve introdução aqui, porque eu já tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal, inclusive vai estar aqui na descrição, que é basicamente lugares onde amizades podem surgir espontaneamente, naturalmente, como praças, restaurantes, cafés, que forçam uma interação real entre as pessoas. E a gente acabou perdendo esse estímulo, até porque hoje em dia, primeiro, que tudo é pago, o salário mínimo não acompanha e a gente tá cada vez mais sem tempo. Mas uma coisa é fato, o conceito de amizade mudou. Mudou do que nós procuramos como amizade, comparado ao que nossos pais procuravam, mas também ao que nós mesmos procurávamos em outras fases da nossa vida. E você sabe me dizer o porquê? Bom, eu tenho uma teoria, mas primeiro eu queria saber a sua. Então me deixa aqui embaixo o que você acha, se tá concordando até aqui, se você tá discordando, se tem algo a acrescentar. Eu criei esse canal, gente, pra gente conversar abertamente e aprendermos mesmo, tá? Eu acho que o YouTube sempre foi um espaço muito confortável pra mim e eu queria trazer essas reflexões pra cá. Então, vou ficar muito feliz de ler seu comentário. Tá, agora que você já me contou a sua teoria, já deu seu like aqui nesse vídeo, vamos pra minha teoria. E ela é bem mais simples do que se parece. O fator que tá complicando toda a situação é o tempo.
Esses dias eu li um artigo de um autor chamado Richard Smith para Research Live que fala que o tempo é um novo artigo de luxo. E não no sentido abstrato, tá? De, carpe diem, aproveite o momento, não. No sentido literal mesmo. Segundo a autora Anne Ellen Patterson, o tempo para amigos é um privilégio, mas também é uma questão de prioridades. A forma que a gente tá gastando o nosso tempo, a forma que a gente tá priorizando no que investir nosso tempo mudou muito de tempos para cá. E em paralelo a tudo isso, as pessoas estão cada vez mais se retraindo e não mais se envolvendo em atividades comunitárias. E se a gente for parar pra pensar, gente, com a falta de tempo, a gente não consegue ficar viajando com nossos amigos o tempo inteiro que nem a blogueira que tá no iate com 30 pessoas diferentes em Fernando de Noronha. A gente manda uma mensagem com o tempo que dá. A gente marca um café super faturado se sobrar algum dinheiro no final do mês. Eu entendo que junto com o tempo também tem fatores socioeconômicos, sabe? Porque, querendo ou não, hoje em dia pra gente manter uma amizade com alguém, você precisa sair de casa, você precisa gastar dinheiro, você precisa investir tempo, você tem que pensar na roupa, pensar onde você vai. Se você vai conseguir moderar o que você vai comer, com o que você vai beber, pra não estourar seu cartão no final do mês. E não tem cartão que aguente, né? Eu não vou me estender muito sobre isso do tempo, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. E se vocês gostarem do tema, me deixem aqui embaixo que eu vou trazer. Eu acho que eu queria trazer uma mistura desse do tempo com capital cultural, que também tá bastante em alta, que eu vou amar discutir também. Enfim, me contem o que vocês acham. Voltando para as amizades. Uma coisa é fato, estamos mais ocupados, mais sozinhos e com menos tempo. Essa mudança cultural não é simplesmente mudança de hábitos, ela também está reprogramando nossos cérebros. Porque formar amizades é o maior ato de vulnerabilidade. A cola que une duas pessoas é a identificação, e só se identifica quem se mostra, mas a solidão acaba fazendo com que essa vulnerabilidade seja difícil de tolerar. Uma pesquisa do John Cacioppo fala que a solidão se alimenta da seguinte forma: quando as pessoas se sentem isoladas, tornam-se mais sensíveis a ameaças sociais e mais propensas a interpretar as interações de forma negativa, sob a ótica da rejeição. E a gente sabe que a rejeição é uma das coisas que a gente mais tenta evitar, tanto na vida adulta quanto em qualquer fase da nossa vida. Mas e se como em resultado a isso, a gente também estiver evitando conexões? Um bom dia no elevador, um elogio na rua, um olá na padaria, tudo isso é muito significativo se a gente for pensar no todo. Teve até um relato de um motoboy um tempo atrás que eu acabei vendo em uma matéria, vou tentar achar aqui, se eu não achar, me desculpem, então vou colocar aqui na edição que eu não achei, mas eu vou contar a história mesmo assim. Que ele tava falando que muitas vezes ele vai entregar algumas coisas em alguns apartamentos ou casas, e os moradores não cumprimentam mais o motoboy. E eu sempre ficava pensando, putz, mas isso não é meio que o básico? Cumprimentar o garçom, cumprimentar o motoboy, cumprimentar a pessoa da padaria, o atendente e tudo mais. Ele falou que as relações sociais, a comunicação com as pessoas que eles estão atendendo, tá cada vez mais difícil. As pessoas não se comunicam mais, principalmente as pessoas da nova geração. Então eu vejo muitos significados positivos na imprevisibilidade. E eu acho que a imprevisibilidade pode abrir realmente margem para uma conexão real e uma nova amizade. E aqui eu queria dar uma dica, tá? Eu sou um grande fã de jogos. Jogos de carta, assim, da galera, que você tá lá, Uno e tudo mais. E tem um jogo que eu gosto muito de jogar e eu sempre levo quando eu tô num rolê novo, quando eu vou conhecer pessoas novas, porque eu acho que faz com que a roda de amigos toda se enturme, que é Coop. Vou deixar aqui na tela. É um jogo sensacional, gente, eu realmente recomendo. Enfim, voltando. Então eu acho que a amizade nunca foi algo complicado, porque ela existe desde que o mundo é mundo. O homem é um ser sociável e a gente sempre andou em grupos e tudo mais. E a nossa sobrevivência era muito limitada à nossa capacidade de socialização também, né? Mas também não significa que seja fácil, principalmente no mundo moderno. Então marca atividades com intenção com seus amigos e se abre para amizades novas. Eu acho que pode mudar muito essa perspectiva de vida, porque a gente só forma a nossa própria perspectiva de vida quando a gente vê a vida pelos olhos das outras pessoas também. Eu te garanto que não é pelos olhos da blogueira. Essa é só a minha opinião, como sempre. E eu quero saber muito a sua opinião aqui embaixo. Então não esqueça de comentar e se inscrever aqui no canal. Vou ficar muito feliz. Beijo!